Demônios mitológicos e espíritos possuidores. A farsa religiosa. Demônios nada mais são do que manifestações de idolatria religiosa e perturbações mentais. Satanás ou diabo representam sentimentos carnais humanos, ações contrárias ao espírito que é perfeito, como maldade, mentiras, acusações, maledicências, entre outros. Tudo isso configura oposição ou adversário da verdade espiritual superior. A origem da palavra Satanás. O povo hebreu sofreu diversos cativeiros. Em um dos cativos na Babilônia, teve contato com mitologias persas trazidas pelos zoroastristas, incluindo o termo hebraico Satã, que em português significa adversário ou opositor. Portanto, não foram os hebreus ou judeus que criaram o termo Satanás, mas sim o herdaram dos persas. O primeiro registro bíblico que aborda esse tema é o livro de Jó. Satã não é uma entidade, mas sim um sentimento inferior. A palavra Satã, Satanás, significa adversário ou opositor, um sentimento de oposição que pode ser dirigido pela pessoa contra si mesma, militando contra o espírito ou contra terceiros. Antes do livro de Jó, não existia a figura de Satanás nem de nenhuma criatura semelhante. As narrativas anteriores referiam-se apenas a guerras entre deuses, reflexo de um povo ainda ligado a ídolos tribais. A partir desse momento passou-se a usar o termo Satã, equivalente a Satanás. Na mitologia persa e para os judeus, Satã não é uma entidade, contrariamente ao que muitos falsos pregadores religiosos afirmam. Trata-se de uma parte da maldade humana. Qualquer judeu, se questionado sobre Satã, explicará que é algo interior, sentimentos maus, desejos contrários à vontade de Deus, mentes maliciosas e perversas, que se opõem ao espírito, e não uma força externa com chifres e rabo. Muitas denominações religiosas não compreenderam esse conceito e passaram a interpretar Satanás como um ser externo. Ainda assim, alguns o utilizam de má fé, manipulando mentes desinformadas por meio do medo. Será que Jesus, por exemplo, foi ao deserto para ser tentado por uma entidade como um suposto ser de chifres e rabo? Na verdade, essa é uma adição posterior dos pais da religião. Jesus foi tentado apenas por sentimentos interiores e negativos, inerentes à sua natureza humana, mostrando que até ele, como um homem, suportou as aflições do mundo. Assim, o termo Satã foi deturpado e a sua mitologia totalmente alterada. Para um judeu, Satanás é a manifestação dos sentimentos inferiores, uma parte do ser humano, ou seja, a maldade. Os judeus aprenderam esse conceito com os persas, que por sua vez herdaram-no dos zoroastristas, que por fim o adquiriram do paganismo. E o anjo caído? A história do anjo caído, tão propagada por alguns, é apenas uma mitologia de origem pagã. Nunca fez parte do judaísmo nem do pensamento hebraico em qualquer época. Todavia, Satanás existe dentro do ser humano. É a parte inferior de nosso ser, sentimentos que contaminam a carne. Nós, os eleitos, somos constituídos por duas partes. Uma boa, o espírito, a parte superior, e a outra má, Satanás, a carne, a parte inferior. Ambas foram criadas por Deus. Diabo como acusador. Em Apocalipse 12:10, lemos: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, e a força, e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. O sistema religioso costuma dar ênfase à existência de um ser-diabo para enganar os incautos, mas o acusador mencionado no texto não é uma entidade externa. Surpreendentemente, refere-se à lei de Moisés, que acusava o povo continuamente. Como muitas ações humanas são ruins, e diabo é um adjetivo que no grego koiné significa acusador, entende-se que a lei denunciava os pecados do povo judeu. Assim, o texto não se refere a uma criatura com chifres e cauda, como pregam certas religiões. Na verdade, a lei tinha a função de denunciar a pecaminosidade do povo, mostrando a sua necessidade de um Salvador, que é Cristo, mas que a maioria não aceitou. Portanto, falsos pastores legalistas deixem de afirmar que o diabo é uma criatura que leva o povo a errar perpetuamente. Na cruz, Cristo destruiu o diabo, isto é, a natureza física do primeiro Adão, juntamente com a lei que acusava Israel, lei que dava força ao pecado original de Adão, pecado que retinha o espírito e condenava todos sob essa lei. Assim o espírito foi libertado. A palavra diabo vem do latim diabolos, do grego diabolos, que significa acusador. A palavra Satanás, em hebraico, significa adversário ou opositor. Por isso, todas as vezes que encontrarmos diabo na Bíblia, não devemos pensar em um ser de chifres e cauda, mas em um acusador. O tradutor João Ferreira de Almeida, que era padre, por influência de sua crença, traduziu acusador e opositor como um ser antagonista, chamado diabo.
Diago deriva do grego diabolos, que significa literalmente semeador de discórdia, alguém que provoca conflitos e guerras. O termo não era usado apenas para acusador, mas também para descrever ações malignas ou pessoas que fomentavam a discórdia. Assim, como toda tradução, o termo sofreu alterações e ganhou novos sentidos ao longo do tempo, o que é comum a todas as culturas e línguas. Demônio. A palavra demônio vem do grego daimonas, que significa gênio, uma entidade espiritual que pode ser boa ou má. Nunca existiu e jamais existirá o ser celestial caído que os líderes religiosos pregam para amedrontar as pessoas, pois Deus jamais criaria um ser perverso para sua criação. Não se deve tirar a responsabilidade do ser humano e atribuí-la a algo que nunca foi visto. O que muitos percebem como demônios são manifestações da carne ativada e suas consequências, ou frutos de perturbações mentais como doenças, esquizofrenia e confusão mental, muitas vezes decorrentes da idolatria religiosa e crenças infundadas.